Olá, amigos do YouTube, vamos para mais um vídeo do canal. Estamos aqui numa manhã de segunda-feira, 7h30 da manhã, ainda não saí para o trabalho. E acompanhados de muitos pássaros, né? Muitas árvores. Esse é um lugar que eu gosto muito. E hoje eu gostaria de falar alguma coisa sobre aposentadoria. Como eu disse em outros vídeos, eu tenho 54 anos e, como toda pessoa com 54, a gente começa a pensar de alguma forma em aposentadoria, né? Existe uma abordagem que não é a intenção do vídeo hoje, mais filosófica dessa questão, né? Que é a questão de o que o trabalho significa para cada um, né? E o porquê que a gente quer se aposentar, porquê que tem tantos canais no YouTube falando em aposentadoria, o que está acontecendo no mercado de trabalho, o que está afetando tanto as pessoas a ponto de quererem se aposentar de qualquer maneira. Então tem até movimentos como aposente-se cedo, né? Tem um movimento, tem uma sigla em inglês chamada FIRE, Financial Independence Retire Early, né? Aposente cedo, atinja a liberdade financeira. Eu acho que se aposentar é bem mais do que só liberdade financeira. Acho que tem muita outra coisa envolvida, mas claro que finanças é fundamental. Então, uma das coisas que eu queria abordar hoje é justamente isso. Tem vários canais fazendo todos os cálculos necessários para definir qual é o valor que nós precisamos para nos aposentar. E isso eu acho que é extremamente variável, né? Tem coisas que dependem de nós, que é ter uma reserva, um montante que depende do que nós trabalhamos, do que nós juntamos, de quais negócios nós fizemos e organizamos a nossa vida financeira. Mas esse cálculo tem que incluir também o nosso momento de vida, né? Porque normalmente a gente, quando nunca consumiu nada numa sociedade materialista como a nossa, a gente vai querer, logo que começa a vida profissional, a gastar, né? Adquirir aqueles bens que são sonhos de consumo. Então ter sua casa, ter um carro bom. Alguns são um pouco mais ambiciosos, querem ter um barco, querem ter outras coisas, né? E é evidente que isso acaba se constituindo numa estrutura muito grande, né? Muito grande. E é uma estrutura que tem que ser sustentada. Então um carro muito bom requer dinheiro para sustentá-lo, impostos, né, e seguro e assim por diante, manutenção, né? Uma casa muito grande é a mesma coisa, e um barco nem se fala, né? O momento familiar também é muito importante. Então os filhos estão com que idade, eles dependem ainda dos pais, não dependem, o que eles vão fazer da vida, eles vão precisar de algum apoio financeiro ou não vão, né? Existe algum problema de saúde, existe uma necessidade de remédios, de um plano de saúde especial, caro, enfim, que proporcione mais coisas. É possível, né? Não sabemos. Então, assim, esse cálculo financeiro, ele pode ser feito, mas só quem está envolvido com isso é que pode saber, né? E então tem algumas fórmulas, e tem que também imaginar o seguinte: nós temos que ser, na questão financeira exclusivamente, temos que ser práticos, né? Nós estamos dispostos a baixar nosso padrão de vida? Isso é uma pergunta muito importante, né? Porque quem está acostumado a ter uma vida confortável, a viajar todo ano, tirar férias com a família, sem grandes preocupações, no momento que não tem o salário, né, entrando todo mês, isso vem das aplicações, das reservas. A nossa cabeça está preparada para isso ou não está preparada para isso, né? Está preparada para baixar o padrão, andar com um carro um pouco pior, morar numa casa mais modesta, viajar menos, porque isso é uma consequência, a não ser que a sua conta bancária tenha muitos e muitos e muitos dígitos, né? E isso não seja um problema que acabe influenciando as decisões. Isso tem que estar muito claro, né?
muito claro. Essas questões de saúde são muito importantes, como eu mencionei, né? Uma doença que requeira tratamentos constantes, muito remédio, muita coisa, consome muito dinheiro, né? E na eventualidade de uma necessidade de precisar fazer mais dinheiro para sustentar as coisas, temos que lembrar que não temos a saúde para isso. Outra coisa é que a vida média de um brasileiro é em torno de 75, 76 anos, as mulheres um pouquinho mais, né? Então esse cálculo de tempo tem que estar envolvido. Então nós podemos fazer um cálculo imaginando, nós não temos por que ser tão melhores, né? Imaginando que nós chegaremos na média. Então 75, 76 anos, né? Mas nós podemos viver 90. Né? Como meu avô viveu 106, a minha avó viveu 97, meu pai está com 81, né? E cada ano que passa, mais gastos, talvez não com coisas maravilhosas de consumo, né? Com bolsas, relógios, carros e assim por diante, mas com saúde, entretenimento, uma alimentação adequada e assim por diante. Então, tudo isso tem que estar na conta, tudo isso tem que estar na conta, né? Se algum dos filhos está com problemas, por mais que a gente discurse, nós vamos ajudá-los, né? É assim que funciona, né? Então, fica a reflexão. Existe uma fórmula interessante que vocês podem procurar aí pelo YouTube, isso aí tá muito descrito e tem muita gente que já falou sobre isso, que é a dos 4%, né? Que é uma forma de se calcular assim, de quanto que a gente está recebendo das nossas fontes, né? Que pode ser uma previdência formal, pode ser uma previdência pública, privada. Não acreditem no INSS, né? Não acreditem no INSS, isso não existe, não vai funcionar, não tem como funcionar, não há por onde funcionar. Mas então, assim, de dividendos e outras coisas que porventura nós tenhamos, aluguéis, enfim, de que uma parte disso deve ser reinvestido e guardado, pensando no futuro. Porque essa história de que eu vou gastar todo o meu dinheiro até o fim não é muito inteligente, cá entre nós, né? Então, pensem sobre isso. Eu posso me aprofundar em detalhes desse vídeo, em outras coisas que a gente só mencionou en passant, e também podemos entrar na questão mais filosófica da aposentadoria. Eu acho que essa é uma parte muito importante que as pessoas negligenciam. Elas simplesmente imaginam assim: eu estarei aposentado, eu vou morar na beira do mar, vou curtir a vida o tempo todo, vou tomar um drink olhando para as ondas, e todas aquelas questões que realmente fazem o ser humano ser o que é, né, que são as questões mais íntimas, filosóficas, nossas angústias e assim por diante, ficam de fora disso aí. A aposentadoria eu não creio que seja a cura para tudo. Talvez seja para muitas pessoas uma solução importante e talvez até para um novo passo, né? Mas lembrando que com a idade vem algumas limitações. Claramente, quem tem da minha idade ou mais já percebeu assim que algumas coisas a gente não consegue mais fazer com desenvoltura. Não é natural, não é uma coisa que a gente consiga fazer, principalmente ser multitarefas. Eu me lembro que no início da minha atividade profissional eu conseguia manter várias tarefas, várias coisas ao mesmo tempo, e isso funcionava muito bem. Hoje eu uso uma agenda para anotar as coisas, as informações importantes, os compromissos. Então, isso tudo tem que estar na conta, né? Se eu tiver algum problema e tiver que voltar, eu estou preparado, eu tenho um plano B. Enfim, acho que vale essas reflexões todas. Hoje eu fico por aqui, porque senão é muita coisa para uma vez só. E boa semana a todos vocês. Até a próxima. Se inscrevam, comentem, e que eu prometo responder.